Capítulo 1. Eu não quero ir trabalhar. Não quero, não quero, não quero. Porque os humanos têm que trabalhar. Em uma segunda-feira sombria, eu estava sentado serenamente à minha mesa, mas, por dentro, já estava pirando há um bom tempo. Para me subornar a comparecer ao trabalho, eu trouxe lanchinhos. Mas ainda há 5 dias na semana para além de hoje, em que não quero trabalhar. A essa altura, nenhuma quantidade de biscoitos, iogurte ou salgadinhos pode curar meu pavor do trabalho. Já chega, realmente chega. Na despensa, algumas colegas estavam conversando, suas vozes não conseguiam esconder a animação. Tem notícia da diretoria que o presidente Williams volta hoje. Com isso, eu me animei na hora. Eu tinha lido uma dica na internet. Escolha um colega para ter uma paixoneta, só para se enganar a ponto de bater o ponto. Eric Williams, herdeiro aparente da família Williams, nascido com a colher de prata na boca, um riquinho de sabe-se lá qual geração, e nosso chefe na empresa. Ele tem 1,90 metro, ombros largos e pernas longas, com proporções de modelo de passarela e um rosto que rivaliza com uma celebridade de primeira. Adicione a isso a aura de homem hétero dos pés à cabeça. E ele é basicamente o auge dos crush da comunidade gay. Além de ser sempre reservado, emocionalmente a 1000 milhas de distância. Não há ninguém mais adequado como paixoneta secreta. Então, eu fingi ser um fã enlouquecido. Está aqui no meu chefe e eu me hipnotizo diariamente. Ir trabalhar significa ficar no mesmo ambiente que o Eric o tempo todo. Uma rotina de 9 a 9 6 negativos. Soa como uma bênção. E, surpreendentemente, funcionou. Pelo menos eu tinha algo para esperar todos os dias. Infelizmente, há uma semana, Eric se envolveu em um acidente de carro e estava se recuperando em casa. Agora ele finalmente voltou e eu posso retomar meu personagem de stalker. Eu fiquei na porta do escritório dele e comecei a auto-hipnose. Você agora é o admirador louco do seu chefe. O escritório está fechado. São só vocês dois. Até o ar que você respira é um do outro. Pura felicidade, certo? Pensar assim realmente melhorou meu humor. Eu sou um gênio. A primeira coisa que Eric fez quando regressou foi chamar os líderes de projeto ao seu escritório para apresentarem um andamento. Devidamente hipnotizado, eu bati na porta. Quando ouvi as palavras "pode entrar", eu abri a porta. Chefe, aqui está a proposta do projeto Han-Hai para sua avaliação. Mas na minha cabeça eu estava pensando: meu amor finalmente voltou ao escritório. Sente sua falta, meu amor. Eric, que estava no meio de um gole do seu café, cuspiu a bebida para todo lado. Capítulo 2. Será que ele engasgou? Vendo tossir de forma tão desordenada, eu me aproximei, pronto para dar tapinhas em suas costas. Mas Eric recuou com um olhar de horror, a cadeira rangendo para trás. Não se preocupe, eu estou bem, gerente Smith. Pode começar a atualização. Tudo bem, chefe, mas na minha cabeça. Que pena, perdi uma chance perfeita de contato físico. Eu estava tão absorto na minha atuação, que perdi completamente o jeito como seu rosto bonito praticamente rachou. Preocupado que meu relatório pudesse incomodar os outros, eu me movi para fechar a porta. Não ouse fechar essa porta. Eric praticamente pulou em pé, com aquele rosto e tom de pânico. Você pensaria que ele era uma mocinha protegida que acabou de ser abordada por bandidos. Exceto que ele é o próprio rei demônio do escritório, aquele que nos faz trabalhar até chorarmos por nossas mães. Mas o que foi isso? Por que Eric parece estranho hoje? Será que o acidente bagunçou seu cérebro de verdade? Eu o encarei, confuso. Ele pareceu perceber que tinha exagerado, limpou a garganta e explicou: está abafado aqui, deixe a porta aberta. Tudo bem, então. Eu já tinha revisado essa proposta 8 vezes. Quando ele franziu a testa olhando para o documento, eu sabia que ele ainda não estava satisfeito. O que me aguardava em seguida seria o habitual sermão de força furacão do nosso rei demônio. De fato, ele fechou o arquivo com um estalo. Gerente Smith, isso é, ele começou. Lá vem, no passado, eu apenas gemeria internamente e lamentaria que teria que trabalhar até mais tarde de novo. Mas as coisas são diferentes agora. Eu sou o stalker apaixonado do Eric. Se ele me xingar, eu gosto. Na minha cabeça eu pensei: meu amor fica tão sexy quando está bravo, a boca abrindo e fechando assim. Eu só quero beijá-lo, até ele ficar sem sentido. No meio do meu pensamento, Eric cerrou os lábios. Eu pisquei. Chefe, o que há de errado com a proposta? Eu perguntei a ele, mas na minha cabeça estava pensando: quando meu amor me explicar suas anotações, eu vou me inclinar quietinho até nossas cabeças se tocarem e lermos na mesma página. Tão romântico. Por alguma razão, seu rosto de repente ficou escarlate. Tudo bem, muito boa, na verdade. Ele respondeu à minha pergunta anterior. Só alguns pequenos detalhes para ajustar. Vou marcá-los e enviar de volta. Entendido, chefe, responde profissionalmente com um sorriso doce, mostrando meus dentinhos de tigre. Ele olhou por um instante, então tossiu constrangido 2 vezes. É só isso, você pode voltar. Corando 1 minuto, tossindo no outro. Será que Eric não estava se sentindo bem? Por decência profissional básica, eu ofereci, meio despretensiosamente. Com a mudança de estação, presidente Williams, cuide-se para não ficar doente. Enquanto na minha cabeça, coitado do meu amor, vindo trabalhar mesmo doente. Eu quero ganhar muito dinheiro e mantê-lo em uma mansão, onde tudo que ele tem que fazer é esperar por mim na cama. Eric imediatamente entrou em uma crise de tosse alta o suficiente para tremer as paredes. Chefe, você está bem? Eu perguntei, preocupado. Estou bem, pode ir. Ok. Eu respondi a ele enquanto saía rápido. Capítulo 3. Tenho que dizer, os humanos são criaturas misteriosas. Uma vez que aceitei meu papel como admirador louco do chefe, e após rodadas suficientes de autolavagem cerebral, ir trabalhar realmente parecia menos miserável. Às 8 horas, meu despertador tocou, eu lavei o rosto com água, então encarei o espelho e comecei o mantra. Em apenas 1 hora, você vai ver seu querido marido, não é emocionante? Depois de dizer isso, eu até tive energia para me arrumar melhor. Peguei o spray modelador que normalmente não uso durante a semana e dominei um pouco meus cachos. O que significava que, agora eu estava perigosamente perto de me atrasar. Saindo do metrô, tive que correr para a empresa. Para um trabalhador de escritório sedentário e carente de exercício físico como eu, correr alguns passos é basicamente um encontro com a morte. Então retomei a cantoria mental. Quando você vai ver seu marido, é claro que você deve correr o mais rápido que puder. Mexam-se pernas inúteis, mexam-se.
Justo então eu cheguei no saguão e vi as portas do elevador se fechando. Segura o elevador, pedi ofegante. No último segundo possível, uma mão longa, limpa e ossuda saiu de dentro e impediu as portas de fecharem. Elas deslizaram abertas novamente. Era o Eric. Ele congelou por um instante quando me viu. Lampejo de pânico cruzando seus olhos enquanto eu entrava apressado no elevador. Bom dia, chefe, e eu o cumprimentei educadamente. Mas na minha cabeça, a primeira cara que vejo hoje é a do meu amor. Que dia lindo. Verdadeiramente abençoado. Bom dia, gerente Smith. Ele retribuiu meu cumprimento constrangido, deixando sua mão cair de onde ainda segurava a porta. O elevador começou sua lenta subida. Entediado, comecei a fantasiar de novo. As mãos do meu amor são tão grandes. Esses dedos são tão longos. Se ele fosse agarrar meu pescoço com essas mãos, seria incrível. Ao meu lado, o rosto do Eric ficou encarnado, sua respiração ficou pesada e ele pusou a gravata para soltá-la. Sendo um trabalhador corporativo competente, eu estava prestes a perguntar se o elevador estava abafado quando paramos no 30º andar. Alguém precisava sair. Com licença, disseram. O carro estava cheio e, quando se espremeram para passar, eu fui empurrado direto nos braços do Eric. Um cheiro limpo de sabonete, marcado com menta, me envolveu. O elevador da hora de ponta da manhã geralmente fede a perfumes fortes, misturados com um café da manhã de escolha de todos, um fedor objetivamente horrível. Eu não pude evitar me inclinar para respirar 2 vezes extras dessa frescura. Na minha cabeça eu estava pensando, meu amor cheira tão bem, eu quero dar uma mordida. Os lóbulos das orelhas do Eric estavam vermelhos o suficiente para parecer que estavam sangrando. Sim, eu finjo ser o fã louco do Eric, mas isso não significa que eu seja realmente um pervertido. Assim que as pessoas saíram, me endireitei às pressas. Quando chegamos ao nosso andar, nós dois saímos um atrás do outro. O seu terno feito à medida fazia seus ombros parecerem mais largos e suas pernas mais longas. Ele era literalmente um cabide ambulante. Minha mente repetiu o peito contra o qual eu tinha esbarrado no elevador. Ele definitivamente malha, construindo seu peito tão grande e seus glúteos tão empinadinhos. Exatamente quem meu amor está tentando seduzir. Eric, que estava andando perfeitamente estável um momento antes, de repente escorregou e caiu para frente. Capítulo 4. Você viu? Esta manhã no elevador, o presidente Williams tomou um tombo. Esmagou o nariz no corrimão e sangrou. Eu não vi, mas ouvi, um baque tão alto. Meu Deus, este é o mesmo presidente Williams que nem pisca se o monte Tai desabar na frente dele. No grupo de chat da empresa, alguém tinha me adicionado. Gerente Smith, você estava logo atrás dele, certo? O que aconteceu? O que poderia fazer nosso CEO gélido perder a compostura? Eu pensei por um segundo e não consegui lembrar de nada, fora do comum acontecendo, então apenas assumi, provavelmente animado para voltar a trabalhar imediatamente, certo? Isso é tão o presidente Williams. Clássico. Presidente Williams, o único verdadeiro amor do presidente. Williams sempre será o trabalho. Comentário. Após comentário compartilhando o mesmo pensamento. Continuou chegando Eric é famoso como o iceberg viciado em trabalho. Herdeiro do grupo Williams e ainda insiste em construir sua própria empresa do zero. Ele definitivamente não é como eu, que preciso me hipnotizar para bater o ponto e depois me convencer com conversa doce a ficar até tarde. Por causa de um pedido de última hora de um cliente. Eu ainda estava me matando na hora de sair. O chat de fofocas que vibra o dia todo fica morto após o expediente. Quando olhei para cima, todos os outros já tinham ido embora. O escritório tinha apenas eu e o chefe. Eu cerrei os dentes e fiz lavagem cerebral em mim mesmo. Como isso é diferente de um encontro com meu amor? Somos só nós dois, certo? Hora extra me deixa feliz. Hora extra me traz alegria. Justo então o cliente ligou. Este cliente é, sem disputa, meu menos favorito. Seus requisitos são sempre vagos, sempre desvia a culpa quando as coisas dão errado, e ele tem uma personalidade de merda. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, fui recebido com uma surra verbal logo no início. Após meia enfiada, finalmente entendi o problema. Um ponto de dados interno estava errado, o que distorceu toda a estratégia. Verifiquei o histórico de e-mails. De facto, os dados tinham vindo do próprio cliente e o erro era dele. O que exatamente vocês fazem? Inúteis. Não me importa como, apenas arranjem. Quero o plano revisado na minha mesa amanhã cedo. Tentei argumentar com ele. Diretor Jones, os dados internos não estavam corretos. Então, antes que eu pudesse continuar, ele me interrompeu com outra série de palavrões, arrastando minha família para a discussão. Meu rosto ficou gelado. Meus pais morreram em um acidente quando eu estava na faculdade. Xingue a minha vontade, mas meus pais são minha escama reversa. Mas ele ainda é um cliente, e o projeto não é só meu, é o trabalho árduo de todos. Eu estava queimando de raiva e não tinha ideia de como revidar. Capítulo 5. Em algum momento, Eric tinha aparecido a meu lado. Me deu o telefone. Ele pediu, mas pegou da minha mão, antes que eu pudesse sequer processar sua presença, e foi direto ao ponto. Aqui é Eric Williams falando. O homem do outro lado pausou, seu tom fazendo uma reviravolta completa. Presidente Williams. Olá, olá. A voz do Eric era fria. Não criar problemas para o trabalho dos outros é o mínimo de profissionalismo. Meus funcionários não são seus para disciplinar. Se você tem tempo para se preocupar com os pais de outra pessoa, talvez deva usar esse tempo para atualizar seu currículo e pensar no que fará em seu próximo emprego. Ele desligou e saiu para fazer outra ligação, retornando 1 minuto depois. O ponto de contato foi alterado para o superior direto do diretor Jones. Ele me informou. Eles ajustarão seu lado do plano de execução e o enviarão a você até o final de amanhã. Problema resolvido. Eu agradeci na hora. Obrigado, presidente Williams. Na minha cabeça, no entanto, meu amor é tão incrível, eu o amo ainda mais. Ele até disse que eu sou sua pessoa, motivação para trabalhar. Mais um. Eu acrescentei o ponto. Ainda não posso escapar de vender minha alma ao capitalismo, mas pelo menos este capitalista tem consciência. O rosto do Eric ficou vermelho de novo. Em sua mente, ele estava entrando em espiral. E se Alan Smith pensa que eu também gosto dele? Ele é tão obcecado por mim, com certeza vai interpretar demais. Devo apenas dizer a ele que não sou gay? Não. Se eu rejeitá-lo tão abruptamente, ele ficará arrasado.
Enquanto isso com as crises resolvidas, dei parabéns a mim mesmo por sobreviver a mais um dia. Eu sou o melhor cordeirinho. Capítulo 6. Tínhamos um projeto de parceria com o Resort Island, e Eric planejava levar nossa equipe para vistá-lo pessoalmente. O único benefício de uma viagem de negócios para um escravo corporativo é que o avião não tem Wi-Fi. Então você pode relaxar com autoridade moral, mas sentar ao lado do chefe por horas, encarando um ao outro. Pura tortura. Obviamente, ninguém queria o assento ao lado do Eric. Eu sento com o presidente Williams. Eu me sacrifiquei. Será mais fácil discutir a proposta, justifiquei. A estagiária responsável pelas passagens pareceu aliviada. Eu não tive escolha a não ser salvá-la. Corajoso cordeirinho não teme nada. Você consegue, Alan Smith. Eu intensifiquei a lavagem cerebral. Viajar com seu crush, como isso não é férias? E é uma ilha romântica, basicamente uma lua de mel. Esta viagem era apenas um contato inicial com um parceiro, bem leve, e ficaríamos em um resort de luxo na praia também. No dia da partida, Eric não vestiu seu terno impecável habitual, em vez disso, optou por roupas casuais. Polo branco, calça preta, simples, limpo, a aparência quintessencial do crush da faculdade. Foi então que me ocorreu. Ele tem apenas 28 anos, só 2 anos mais velho que eu. Comparação é a ladra da alegria. No aeroporto, as pessoas ficavam olhando para ele às escondidas, ou Mattel o confundiu com uma celebridade e pediu um autógrafo. E eu, claro, entrei no modo Tóquio na hora, atraindo abelhas e borboletas. Mef, vou esconder marido em algum lugar, onde só eu possa vê-lo. Eric, que até então estava tomando seu café pacificamente, de repente engasgou, tossindo como se sua alma estivesse deixando seu corpo. Presidente Williams, você está bem? Eu me apressei a dar tapinhas em suas costas. Será só impressão minha ou o chefe tem estado especialmente azarado ultimamente? Batendo a cabeça enquanto anda, engasgando com café enquanto bebê. O que está acontecendo? No avião, Eric fechou os olhos para descansar. Entediado, estudei seu rosto dormindo. Seus olhos são puxados. Quando ele olha fisamente, a pressão é realmente intensa, mas com os olhos fechados, ele parece muito mais suave. Ele parece tão bem comportado quando dorme. Eu não pude evitar pensar. Suas orelhas começaram a esquentar, até ficarem rosados de novo. Não era a primeira vez que os via mudar de cor. Por quê? Tem algum interruptor? A curiosidade me fez inclinar mais perto demais. Eu podia sentir seu hálito. Então voltei à realidade. Levantei a cabeça para longe dela e olhei direto nos olhos castanhos do Eric, antes que eu pudesse reagir. Seu rosto corou e ele se levantou. Me desculpe, vou ao banheiro. Ele disparou de seu assento. Eu esfreguei meu nariz, mortificado. O que você está fazendo, Alan Smith? Ótimo. Agora ele definitivamente acha que você é um esquisitão. Mas sua reação assustada foi meio engraçado. Ele até se desculpou comigo. Enquanto Eric estava no banheiro, eu me apressei a fingir que estava dormindo. Do outro lado do corredor, 2 garotas estavam sentadas. A primeira disse: Você viu isso? Estou te dizendo, aqueles 2 são um casal. O Yuki pequeno quase o beijou agora há pouco. A segunda garota gritou baixinho. Estou obcecada. Um Yuki ardente e, na superfície, um iceberg. Mas secretamente um semi de coração puro. A primeira garota continuou. Além disso, a aparência dos 2 é insana. Eu me encolhi sob o cobertor e chorei silenciosamente no meu coração. Por que sou tão bisbilhoteiro? Agora Eric provavelmente vai entender errado também. Para evitar constrangimento, mantive os olhos fechados e fingi dormir pelas próximas horas. Capítulo 7. A Lava S. Island era famosa por ser em formato de coração, e por causa disso, se tornou um lendário refúgio para a lua de mel. A paisagem era realmente deslumbrante. Na praia, o vento salgado e úmido carregava o sopro do mar. Clareando minha mente, nosso compromisso com os parceiros estava marcado para amanhã de manhã. Então, por enquanto, todos podiam relaxar no hotel. No entanto, algo realmente dramático aconteceu. Um colega subreservou os quartos. Era alta temporada turística, então, claro, não havia vagas extras. O que significava que o hotel só poderia colocar Eric e eu no mesmo quarto. Dentro do quarto, Eric e eu encaramos o coração de pétalas de rosa arrumado na cama Kim, de olhos arregalados um para o outro. Constrangedor. Isso era absolutamente constrangedor. A estagiária tinha reservado um quarto de casal. Não é à toa que a camareira nos olhou estranho quando entramos. Eu vou tomar banho primeiro, Eric disse, constrangido e segurando suas roupas. Eu também estava envergonhado. Meu cérebro falhou e eu soltei. Ok, eu me preparo. Ele me lançou um olhar horrorizado e fugiu para o banheiro. Não, eu quis dizer preparar a proposta. Tentei explicar, mas já sob o jato do chuveiro, Eric já tinha entendido errado. O gerente Smith está me propositando. Estranho, eu não gosto de homens. Então por que não estou repelido? Será que quer dizer, ele está tão afim de mim, eu deveria tentar. Mas isso não é rápido demais? Tecnicamente, ele nunca se declarou. Devo dizer a ele que já sei que ele gosta de mim. Lá fora no quarto, eu não tinha ideia da turbulência interna do Eric. Peguei meu laptop e caderno da bolsa, pronto para revisar os documentos de amanhã com ele. Depois de vasculhar minha bolsa por um tempão, percebi que minha caneta estava faltando. O hotel provavelmente tinha uma em algum lugar. Olhei em volta, nada na mesa. Então estava prestes a ligar para a recepção quando algo no meu campo de visão chamou minha atenção. Uma caneta tinha escorregado para a fenda entre a mesa de cabeceira e a cama. Me inclinei e peguei a caneta. Minha mão deve ter acertado um interruptor porque a caneta de repente vibrou. Meus olhos se arregalaram. Droga! Quem deixou um brinquedo no quarto do hotel? Eu me atrapalhei para desligá-lo, mas a coisa era tão lisa que não conseguia encontrar o botão. Justo então, a porta do banheiro se abriu. Se o Eric visse isso, o mal-entendido seria permanente. Joguei-a debaixo da cama. Um zumbido abafado BCCs vibrou debaixo. Vestindo o roupão do hotel, Eric saiu. Você ouve algo? Assim que ele perguntou, a compreensão também o atingiu e seu rosto ficou escarlate. Gerente Smith, eu acho que isso é rápido demais. Talvez devêssemos. Uma sirene tocou na minha mente. Estou perdido. Vou parecer um pervertido total. Honestamente, não era meu. Alguém deve ter deixado aqui. A expressão do Eric vacilou. Ele olhou para a proposta de projeto aberta na mesa e perguntou: quando você disse se preparar, quis dizer preparar os slides de amanhã. Eu balancei a cabeça freneticamente. Graças a Deus.
Lágrimas de alívio fluíram em minha mente, pelo menos o chefe não entendeu errado e ainda me viu trabalhando duro. Esse som é uma escova de dentes elétrica. Me aplanei no chão, fisguei-a e de alguma forma consegui desligá-la. Escondi-a na manga e a joguei no lixo do banheiro. Então puxei vários lenços de papel e a cobri completamente. Pensar no Eric me vendo desenterrar aquilo de debaixo da cama me fez querer me esconder no banheiro para sempre. Só pude me consolar, dizendo a mim mesmo que me mexi rápido. Talvez ele não tivesse visto o que era. Que azar. Depois de um longo minuto, me recompus e saí do banheiro. Eric já estava na mesa esperando. Você não disse que iríamos revisar o plano, gerente Smith? Ele parecia tão composto, ele definitivamente não tinha visto o que era. Eu exalei e fui até lá, nunca percebendo o leve sorriso ilegível no canto de sua boca. Capítulo 8. A reunião com os parceiros no dia seguinte foi muito tranquila. A Laverse Island oferece não apenas paisagens deslumbrantes, mas também uma cultura minoritária distinta. Eles nos convidaram calorosamente para uma festa de fogueira. Pessoas de todos os lugares se reuniram para cantar e dançar, levando a noite a um frenesim alegre. Então começou uma dança tradicional. Uma garota em um vestido étnico fez uma rotina de torção de pescoço, seu pescoço longo parecia não ter ossos. Eu suspirei de admiração várias vezes. Gostou? Eric, que estava sentado ao meu lado, perguntou. Absorto na apresentação, nem percebi que sua expressão estava estranha. Amei, soltei. Um jovem bonito saiu da multidão com uma flor recém-colhida e a ofereceu à dançarina. Ela aceitou e os dois se abraçaram no meu coração, pensei. Que inveja. Momentos depois, o mesmo tipo de flor apareceu na minha frente. Para você, Eric disse, estendendo-o um pouco timidamente. Para mim. Por quê? Eu estava confuso. Por que uma flor aleatória do nada? Estranho. Você parecia querer uma, ele disse esfregando a nuca. Parecia. Obrigado. Bem, seu chefe disse que eu queria, então eu queria. Aceitei a flor. No palco, a garota bonita e o rapaz bonito começaram uma rotina de dueto. Eu não pude evitar maravilhar novamente por dentro. Que inveja. Suas vértebras cervicais devem ser incríveis. Diferente de nós, escravos corporativos, todo mundo tem problemas no pescoço. O rosto do Eric ficou preto como carvão. O final da noite foi agradável no geral. Isto é, até um pequeno incidente no final. Uma garota, vestida com roupas semelhantes às das dançarinas no palco, de repente correu e mordeu a mão do Eric. Ela não fugiu, apenas olhou para ele expectante. Quando ele não reagiu, ela finalmente foi embora. Desanimada, nosso parceiro explodiu em risadas. Presidente Williams, isso foi uma declaração de amor. Ela estava perguntando se você seria o homem dela. Acontece que havia um costume, local chamado Promessa da Mordida, onde, quando uma garota gosta de um homem, ela morde sua mão para mostrar afeto. Se ele também gosta dela, ele dá a ela algo que está usando em troca. Todos começaram a provocar o Eric. Quem não gosta de ver um chefe estoico sendo declarado em público? Fiquei ao lado ouvindo e não pude evitar rir. Eric olhou para mim, seu rosto gelado. Gerente Smith, você acha isso muito divertido, é? Meu sorriso mostrando os dentes de tigre se fechou. Me senti injustiçado. Todo mundo estava rindo quando ele me chamou especificamente. Eu não tinha ideia que mosca tinha picado o rei demônio. Mesmo de volta ao quarto, ele manteve aquele rosto tempestuoso. Terminei de me lavar e saí cantarolando. Eric sentou na cama, me estudando. Gerente Smith, você se divertiu hoje à noite? Sim, respondi. Cantando e dançando com pessoas de todos os lugares, que experiência rara. Claro que estava feliz, pensei. Com isso, seu rosto escureceu ainda mais. Ele se virou, de costas para mim, e não disse mais nada. Mas o que foi isso? Por que ele parecia tão descontente? Eu estava completamente confuso. Capítulo 9. Desde que voltamos, Eric tem agido estranho. Toda vez que eu olhava para cima, o pegava olhando para mim, pensativo. Será que ele me pegou vagabundeando? Isso seria um aviso? Vários dias ansiosos se passaram. Nada aconteceu, mas de alguma forma, Eric ficou mais estranho. Eu entrava para relatar e ele de repente tirava o paletó do terno. Uma camisa social e um sobretudo branco traçavam cada linha muscular. Sua gravata ficou solta. Eu engoli, e sem técnicas relacionadas a gravatas, passaram pela minha mente. Eric olhou para mim como se pudesse me ver por dentro e passou a língua na bochecha com um sorriso lento e torto. Meu coração deu um salto. Ótimo! Depois de toda aquela atuação, estou realmente me tornando o stalker do Eric agora. Um homem solta a gravata e eu penso que ele está me seduzindo. Percebendo a gravidade da situação, murchoei completamente e desabei sobre minha mesa. Justo então, Linda da administração passou com um café e deu um longo suspiro. O que houve, Linda Nuna? Perguntei. Estou com o coração partido. Eu me levantei reto. O que o seu marido fez? Eu bato nele por você. Vamos lá. Linda é casada. Vendo-a tão infeliz, assumi logo que ela tinha sido traída. O que ele tem a ver com isso? Eu estava cheio de pontos de interrogação. Ela não tinha acabado de dizer que estava com o coração partido? Linda se inclinou toda misteriosa. Quero dizer, o presidente Williams. Tenho quase certeza de que ela está namorando alguém. Sussurrou. Como você sabe? Questionei. Eu não tinha visto ninguém novo por perto do Eric ultimamente. Você não entende. Ela desdenhou. Intuição feminina. Você não notou que ele até mudou seu perfume habitual e o jeito como ele tem se vestido. Total comportamento de pavão. Ele definitivamente tem um parceiro, concluiu. Ele tem? Eu me perguntei. Ele não está sempre naquele uniforme impecável de seal de 3 peças. Vocês, homens héteros, não entendem. Um terno não é só um terno. E aquele cabelo, o presidente Williams costumava manter cada fio para trás. Agora ele tem 2 bigodinhos de dragão na frente, obviamente arrumado com cuidado todas as manhãs. Uma veia estourou na minha testa. Nuna, eu não sou hétero. Capítulo 10. Desde o dia em que entrei, Linda Nuna cuidou de mim. Ela é uma das poucas pessoas no trabalho que sabe que sou gay. É esse o ponto aqui. Ela abanou a mão em um gesto de desconsideração. O ponto é que o presidente Williams está comprometido. Com isso, uma dor azeda se torceu dentro de mim. Eu realmente me senti mal. Foi aí que me atingiu.
Eu estava perdido. Para me convencer a bater o ponto, eu fingi ser o stalker apaixonado do Eric. Mas na verdade acabei atuando até entrar no papel. Se Eric realmente tem alguém, então, por princípio, não posso continuar fantasiando com ele nos dias seguintes. Ir trabalhar parecia ir a um funeral. Motivação. Zero. Bem, uma pessoa pode levar um fora, mas não pode ficar desempregada. Hora de trocar de crush. De acordo com a internet, uma nova paixão mantém o emprego e talvez ajude a superar a dor do coração partido mais rápido. Dois coelhos com uma cajadada só. Mas quem? O novo estagiário talvez. Ele parece um graduado em educação física. Ele tem cerca de 1,90 m, tanquinho, energia de cachorro golden, pura vibração de garoto da faculdade. Ele até me convidou para jantar uma vez. Pode ser promissor. Pensei comigo mesmo. Gerente Smith, pensamento sobre esta proposta. Eu estava galopando através de meus divaneios, quando a pergunta cortante do Eric interrompeu. Droga, viajando no meio da reunião, erro de principiante. Olhei para cima e encontrei seu rosto escuro como um trovão. Um funcionário corporativo adequado pode fazer multitarefa e isso é o mínimo. O plano geral estava bom, então juntei o que eu tinha ouvido pela metade e ofereci novos acréscimos. O rosto do Eric não amoleceu. Ele manteve aquela nuvem tempestuosa e o estagiário apresentando começou a tremer. Coincidentemente, a pessoa fazendo a apresentação era exatamente o estagiário que eu estava considerando como meu novo crush. Depois, o estagiário veio até mim, abatido. Alan Ryan, foi realmente tão ruim. O rosto do chefe só ficou mais e mais escuro. Ele parecia um cachorrinho caído e repreendido. Dei tapinhas de consolo no seu ombro e dei um discurso motivacional. Para um estagiário, sua apresentação foi sólida. Tinha sido difícil conquistar as vagas de estagiário para nossa equipe. Eu não queria que ele desistisse. Para estabilizar o moral, comprei milk tea para todos no almoço. A tristeza do estagiário desapareceu. Ele veio saltitante me agradecer, todo o sol novamente. Eu não pude evitar pensar. Recém-formados são fáceis de animar. Um milk tea e um cachorrinho triste se torna um cachorrinho feliz. Cachorrinhos mais jovens são ótimos, brilhantes, bonitos, cheios de vida e fáceis de acalmar. Capítulo 11. Na manhã seguinte, fui à despensa para pegar café e avistei uma silita familiar. Chamei. Bom dia, Kim Duxo. O novo estagiário tem sobrenome Kim. No escritório todos brincamos chamando-o de Kim Duxo. Não me pergunte por quê, não faço ideia. Quando a pessoa se virou, percebi que reconheci a pessoa errada. Presidente Williams. Ele me encarou e deu uma risada fria. Exatamente em quem você estava pensando. Gerente Smith. Espera. Como esse é o Eric? Onde está a armadura de CEO de 3 peças? Por que ele está de camiseta branca e jeans no escritório? De costas. Eu honestamente pensei que era o novo estagiário. Uma camiseta simples, mas no Eric parecia alta costura, obscenamente bonito. Sua expressão, porém, dizia que ele poderia comer o homem à frente dele vivo. Desculpe, presidente Williams. Pensei que você fosse o estagiário Kim. Internamente, gemei. Como eu ia saber que você mudaria de estilo hoje? Não pode me culpar pela identificação errada. Ele ficou com o rosto de pedra, completamente descontente, e marchou de volta ao seu escritório. Quer dizer, identificá-lo errado não merece esse nível de fúria, não é? Linda veio à minha mesa, preocupada. O que aconteceu na despensa? Por que o presidente Williams parecia tão bravo? Contei a ela toda a saga. Ela olhou para mim, depois para a porta fechada do escritório do Eric e disse: ele provavelmente está inseguro. Parece que você cutucou um ponto sensível. Eu olhei em branco. Como você chegou a isso? Perguntei. Ela baixou a voz. Eu não te disse que suspeitava que ele está apaixonado? Agora tenho quase certeza de que ele tem um rival mais jovem, e é por isso que ele mudou a forma como se veste. Aí você entra e o confunde com o novo estagiário. Foi direto na ferida. Após sua teoria, a indignação inflamou em mim. Alguém por aí não só tem o Eric, mas ainda não está satisfeito e arrumou uma pessoa mais jovem. Que injusto o mundo é. Se fosse eu. Esquece, o Eric nunca gostaria de mim. Esse pensamento fez meu humor despencar. Capítulo 12. Acabamos de fechar o projeto do resort, na Laverace Island. A equipe planejou um jantar de celebração naquela noite, mas, por algum motivo, Eric apareceu também. O estagiário quem sentou-se ao meu lado, conversando um pouco. No final, Eric claramente tinha bebido demais. Alan, você e o presidente Williams moram perto do escritório. Poderia fazer a hora de levá-lo para casa? Meu supervisor me perguntou. Claro. Olhei para o rosto corado do Eric, seus olhos sem foco e concordei. Devagar, presidente Williams. Levou toda a força em mim para apoiá-lo. Finalmente encontrei o interruptor de luz justo quando Eric me derrubou no chão. Por que ele é tão pesado? Tentei levantá-lo, mas ele me prendeu lá, apoiado em seu antebraço. Ele olhou para mim por 2 segundos. Então explodiu. Cafajeste, você é tão caprichoso. Com quem ele estava me confundindo? Eu nem nunca estive em um relacionamento. Como eu poderia ser um cafajeste? Tanto faz. Não adianta discutir com um bêbado. Eu o convenci a ficar em pé, mas ele de repente afundou os dentes no meu ombro. Eu sibilei de dor. Ótimo. Eric levou um fora e está emburrado. Fica bêbado feito um gambá. E eu sou quem sofre o dano colateral de espera. Espera. Ele acabou de dizer cafajeste? Ele gosta de homens? Eu fiquei tão chocado que esqueci de empurrá-lo para longe. Diga algo. Não foi você quem gostou de mim primeiro? Secretamente me chamando de amor. Dizendo que queria me beijar até eu ficar sem sentido e fazer isso e aquilo. E depois de apenas alguns dias, você está afim daquele idiota do estagiário Kim? Meus olhos se arregalaram e fiquei estupefato. Pensei. Porque isso soou exatamente como as fantasias na minha cabeça? Como ele sabe o que eu estava pensando? Ele desdenhou, cutucando meu peito, enquanto se impunha sobre mim. Eu consigo ouvir tudo nessa sua cabecinha bonita. Capítulo 13. Com suas palavras. Foi como se um raio atingisse minha cabeça. Socorro! Há algo mais constrangedor do que o objeto das suas fantasias estar ouvindo as ditas fantasias? O gato comeu sua língua? Consciência pesada? Não é o que você pensa. Chefe, eu só fiz isso para me convencer a ir trabalhar. Antes que eu pudesse terminar minha explicação, Eric me beijou ressentido. Mesmo enquanto fazia isso, continuou. Você gostou de mim primeiro. Esse Kim, destruidor de lares. Eu também sou fácil de acalmar. Por dentro, eu estava gritando por misericórdia. Ele realmente tinha ouvido tudo. Logo eu nem tinha capacidade de pensar. Os beijos do Eric continuaram viajando para baixo. Na manhã seguinte, acordei completamente nu na cama do Eric.
Álcool destrói vidas. Pensei, de alguma forma, eu tinha dormido com meu chefe. Ele ainda estava dormindo. Eu peguei minhas roupas quietinho, tentando escapar, mas assim que me afastei da cama, Eric agarrou meu pulso. Para onde você vai? Dorme comigo e acha que não tem que assumir responsabilidade? Eu queria chorar. Não, presidente Williams, isso é um mal-entendido. Tentei explicar. Mal-entendido? Não é você quem passa todo dia pensando em fazer isso e aquilo comigo? Ele me pusou de volta para a cama. Uma hora depois, eu não aguentava mais. Tentei rastejar para longe, mas ele prendeu meu tornozelo e me pusou de volta. Qual o problema? Você não disse que gosta que eu te trate assim? Ele sorriu maliciosamente, enquanto beijava meu tornozelo. Deixe-me explicar. Não é o que você pensa. Eu funguei, tentando falar, mas ele não estava ouvindo, firme em seu veredito de que eu era um cafajeste de coração volúvel. Quando finalmente acabou, minha cintura estava prestes a quebrar. Abri a boca para esclarecer, mas ele jogou o cobertor sobre mim. Fique quietinho, durma um pouco mais, já pedi licença para você. Depois daquela noite, Eric decidiu que estávamos namorando. Sempre que eu explicava que fantasiar com ele era só meu jeito de me convencer a ir trabalhar, ele me dava um olhar que dizia: conte-me outra piada. Tudo bem, deixe-o acreditar no que o faz feliz. Mas havia uma coisa que estava me incomodando. Por que você consegue ouvir o que estou pensando? Apegado a mim, ele murmurou. Desde o acidente de carro, consigo ouvir os pensamentos das pessoas quando se aproximam de mim. Meu queixo caiu. Isso é possível? Mas naquela noite, ele continuou. Os seus ficaram quietos. Talvez os céus tenham visto o quanto você me ama profundamente e me deixou ouvir de propósito. Eu revirei os olhos. Tanto faz, caminho errado, destino certo. Acabei realmente me apaixonando pelo Eric. Ainda assim, seu rosto presunçoso continuava me cutucando. Não pude evitar me inclinar e morder seu lábio inferior. Mordo você até a morte e será bem feito, eu pensei. Chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.